Fala pessoal, beleza? Bora lá para nossa aula 17, nosso curso Conhecendo a Golang. Hoje a gente vai dar uma parada, uma quebra aí no conteúdo de conteúdos novos para fazer um exercício. É, a gente não fez muitos exercícios durante o curso até aqui, mas aí eu resolvi dar uma parada nessa aula para tentar aplicar um pouco do que a gente viu até o momento, né? A gente já viu bastante coisa, já estamos na aula 17, 16 na verdade, né? 17 agora. E aí achei interessante dar uma paradinha para aplicar aquilo que a gente aprendeu até aqui em um programa um pouco mais completo, digamos, né? Usando tudo que já foi visto. Então, é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Aí, se você quiser revisar as aulas passadas, vai ter um card aí com apontado para playlist, aí você pode revisar e depois vir aqui. E aí no momento do exercício a gente você pode pausar o vídeo, tentar fazer o exercício e aí depois volta e faz junto comigo aqui, a gente vai fazendo junto. Ou se preferir, ver fazendo junto e depois tenta sozinho, certo? Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo com o repositório, com a solução do exercício, né? Se você quiser também baixar diretamente a solução, fique à vontade aí, certo? Bom, vamos lá. Para fazer esse exercício de hoje, eu vou só trazer um assunto novo que a gente não viu até aqui. E aí eu não tinha trazido até aqui porque ele envolve um outro assunto que a gente ainda não viu, que é ponteiro. Mas eu achei interessante trazer, mesmo sem explicar o que são ponteiros em Go, porque eu acho que vai deixar o programa mais interessante, né? Então a gente vai aprender como fazer a leitura de dados a partir da linha de comando. Então o usuário digita lá um valor no terminal e aí a gente lê esse valor e usa lá no nosso programa, né? Para ficar mais interessante. Mas assim, eu não vou explicar ainda nessa lição o que é ponteiro, então você simplesmente usa o que eu vou mostrar e depois a gente vai entrar em mais detalhes para aprender esse assunto, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer primeiro esse ponto e depois a gente vai para o exercício, certo? Bom, toda linguagem, óbvio, ela precisa ter algum mecanismo de interação com o usuário. O usuário precisa ter uma forma ali de passar dados para o programa. Essa passagem ela pode se dar de várias maneiras, né? Pode ser através de uma interface gráfica, através de um programa web, né? Uma aplicação web acessada via browser, pode ser uma aplicação desktop e também pode ser via terminal ou linha de comando, né? Que é como a maneira mais fácil, digamos, e é a maneira como tradicionalmente esse tipo de aplicação era feito, né? Hoje em dia a gente ainda tem bastante uso, né? Inclusive Go, ele tem a linguagem Go ela é bastante usada para construção de scripts. Então, assim, se você costumava usar aí Shell, ou tem muita gente que usa Python também. É mais uma linguagem aí que você pode colocar no seu leque para fazer scripts, né? Script de automação, script de sistema operacional. Go é usado demais para isso, né? Tem o pessoal de redes usa bastante. Go tem um pacote para trabalhar com network, né? Com rede, então é bem interessante. Vocês vão ver que é bem interessante. A forma que eu vou mostrar aqui é a forma que eu achei que era mais simples. Porém, existem outras formas de fazer essa leitura, né? Até mais modernas, mais atuais.
Mas eu não vou entrar em detalhes porque essa outra forma com o Buff.io, ela exige o uso de mais estruturas e aí eu achei que poderia confundir. O foco, na verdade, aqui é a gente usar o conteúdo que a gente aprendeu para aplicar nesse programa. Então, por isso que eu resolvi não entrar muito em detalhes quanto a isso. É bom, mas vamos lá, né? O pacote FMT a gente tem usado até aqui para imprimir uma saída no console, né? Então, por exemplo, aqui eu posso dizer olá mundo, sei lá, algo bem simples assim. E aí a gente viu que isso daqui ele joga o a informação que a gente passou aqui, a string, joga isso no terminal, no console. Então, esse pacote FMT, além dele escrever no console, ele também permite que a gente faça uma leitura a partir desse console. E aí, como é feita essa leitura? Ao invés de a gente usar o pacote, o método println, a função println, a gente vai usar uma outra função chamada scan. Então a gente vai aqui no mesmo pacote, tem uma função chamada scan. O que essa função faz? Ela basicamente lê o dado que foi enviado ali pelo terminal e armazena esse dado em uma variável. Certo? Então eu preciso passar uma variável para cá. Então vou dar um exemplo bem simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome do tipo string, certo? E aí eu vou ler a entrada do console e depois eu vou imprimir o nome ou seu nome e aí eu passo aqui o nome. Certo? Seria dessa forma aqui. Eu vou rodar isso aqui, vocês vão ver que o comportamento não vai ser bem o esperado e aí eu vou explicar por quê, né? Ó, ele não ele não parou para eu digitar ali o nome. Por que que isso aconteceu? Porque na verdade o scan é essa função scan ela não recebe na verdade uma variável, mas sim um endereço para uma variável, certo? E aí é onde eu falei, né? Que aqui é a história lá dos ponteiros, mas que a gente não vai entrar ainda em detalhes aqui, certo? Então note que agora o programa está rodando diferente. Ele está ali, ó, parado, esperando uma informação. E essa informação eu preciso passar. Por exemplo, eu coloco aqui Robson e quando eu apertar Enter, ó, pronto. Aí o programa imprimiu aqui, ó, o seu nome é Robson, ou seja, ele armazenou esse valor nessa variável, certo? Então bem simples, bem tranquilo, certo, pessoal? Então eu passo para cá o endereço e esse endereço aponta para essa variável e aí o resultado que eu digitar no console vai para essa variável, certo? Bem tranquilo. Eu posso, inclusive, passar mais de um parâmetro aqui. Então, se eu colocar aqui idade, eu posso fazer também essa leitura. Se eu rodar aqui, ó, então Robson 38. Ah, acabei não colocando aqui a outra variável. Certo? Sua idade é. E aí eu coloco aqui a idade. Rodar. Robson. Então ele passou, ou seja, a gente conseguiu ler o dado do console. Então, bem tranquilo, certo, pessoal? fmt.scan passa aqui, cria variável
coloca esse comercial, né? E o nome da variável que você quer armazenar aquele resultado. Né? Existe uma variação dessa função que é o scanln. Qual é a diferença? A diferença é simplesmente que ao invés de colocar aqui um espaço, eu vou precisar usar o Enter. Tá? Então eu vou trocar aqui pelo scanln. Eu vou tirar aqui a idade. E aí quando eu rodar, ó. Então eu tenho que fazer assim, ó. Robson, Enter e a idade. Pronto. Então essa é a única diferença, certo? Então fica aí a seu critério qual que você vai usar, certo? Bom, para esse programa aqui ficar mais interessante, você pode colocar uma mensagem, né, antes da variável. Então você pode colocar aqui, ó, qual é o seu nome, certo? E aí aqui, qual é a sua idade? Fica mais interessante, né? Ficar só o console ali piscando sem saber o que você precisa fazer, certo? Então aqui, ó, Robson, idade. Pronto. Dessa forma, pode colocar o espaço aqui só para ficar melhor de certinho. Pronto. Ó, então eu queria mostrar de conteúdo novo, seria isso, né? Porque isso aqui vai ajudar quando a gente for fazer ali o nosso programinha, certo? Bom, beleza. Vou deixar aí, deixar isso aí como referência. Vou copiar aqui, vou colocar aqui no readme, só para deixar como referência. Bom, então vamos lá. Qual é o exercício que a gente vai fazer hoje? Deixa eu só apagar aqui. Exercício bem simples, mas que vai explorar tudo aquilo que a gente já viu até aqui. A gente vai criar um programinha que vai armazenar as notas de alunos. Algo bem simples, é um boletim. A gente vai cadastrar basicamente o nome do aluno e e 4 notas. Seria as notas de cada trimestre, digamos. Tá? Então a gente vai fazer dessa forma. Então a gente vai criar um programa Go de linha de comando, onde seja possível fazer o cadastro de notas dos alunos. O programa deve permitir o cadastro de um aluno de 4 notas. De um aluno, o cadastro de um aluno e de 4 notas dele, certo? Deve haver uma opção de imprimir uma tabela com os alunos, suas notas e a média. Então a gente quer ter o programa lá que vai ficar rodando todo o tempo e vai exibir um menu, por exemplo. Aí esse menu, vamos dizer que tem basicamente 3 opções, né? Uma opção seria cadastrar um aluno ou lançar notas de um aluno, algo assim. 2, imprimir o boletim ou exibir, fica à vontade aí. E 3 seria encerrar o programa, certo? Basicamente isso daqui. Então é isso que a gente vai fazer hoje. O programa vai ficar exibindo isso aqui, então quando eu escolher uma opção do menu, ele vai fazer isso. Certo? Bom, então vamos lá. Agora você pode pausar o vídeo aqui e tentar fazer sozinho. Ou se você preferir, pode fazer aqui junto comigo. Certo? Então, pausar aí. Beleza. Então vamos lá. Bom, a gente vai fazer a gente vai precisar fazer um boletim, cadastro de alunos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos alunos, ou seja, notadamente aí a gente vai precisar de alguma estrutura para armazenar mais de um aluno,
Então a gente já pode pensar alguma coisa como um slice, porque essa lista ela vai, ela vai ser dinâmica. Então a gente não pode usar um array, porque senão a gente limitaria o número de alunos ali. A gente vai precisar também associar um nome, um aluno, com as suas notas. E aí são 4 notas. Para as notas, a gente pode escolher, por exemplo, um array. Já que a gente sabe que obrigatoriamente a gente vai armazenar essas notas só em 4. Então não vai ter mais de 4 notas, então a gente pode usar o array. Que estrutura a gente poderia usar para unir isso, né? Porque se a gente criar sei lá, alunos, e aí a gente criar isso aqui como um slice de string, dá para fazer. Só que a gente vai precisar também ter as notas. E aí essas notas, embora seja uma array, por exemplo, array de float, pode até colocar float 32 se quiser. A gente precisa de alguma forma associar essas duas estruturas. Que estrutura que a gente pode usar para fazer isso, né? Que a gente estudou aí em alguma aula passada. Exatamente, né? Quem falou aí acertou. Um mapa. Então a gente vai precisar de um mapa. O que é que vai ser esse mapa? Esse mapa vai ser o meu boletim, digamos. E esse mapa vai ser o quê? Vai ser um mapa de string e de nota. Aliás, de nota não, desculpa. De float 32, que é a nota. Né? Então o nosso mapa vai ser isso. A gente vai ter... ou seja, a gente vai ter um... desculpa, não é float 32. Na verdade é um array de 4 posições. Certo? Então, o que é que vai ter nesse mapa? Eu vou ter um nome, então, por exemplo, lá, João, e aí o valor vão ser as notas de João, que ou seja, um array ali de 4 notas. A gente pode inicializar aqui para ter o exemplo, certo? Então, lembra lá da nossa aula de mapa, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui Robson, e aí, colocar as notas. A gente inicializa array dessa maneira aqui. Então eu vou colocar aqui as notas, sei lá, 8,5, 7,5, teve um 10 e aí um 8,75. Certo? Eu só cometi um erro aqui, que é o seguinte, na verdade aqui eu tô dizendo o tipo, né? Então eu preciso repetir aqui para ser a atribuição do valor, certo? Deixa eu só imprimir aqui para vocês verem que está correto. Pronto. Isso aqui está meio grande, né? Então, assim, para ficar melhor de ler, eu vou usar aqui vou usar a sintaxe curta de declaração, certo? E aí o Go ele vai inferir para mim o tipo baseado aqui na instanciação. Bom, se eu rodar esse programa aqui, ele vai imprimir, né, o mapa, né, com o aluno e as notas. Posso dobrar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, sei lá, José. Aqui eu vou mudar um pouquinho as notas. Certo? Pronto. Ok, né? Tá aí o mapa imprimindo os dois valores. Bom, beleza. A gente já definiu a estrutura que a gente quer usar para armazenar. Agora a gente precisa fazer com que esse programa ele
ele rode de fato como um programa, porque do jeito que ele está aqui, ele está só imprimindo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usar o nosso bom e velho for, certo? Para fazer isso. E aí, esse programa, ele vai rodar continuamente, certo? Então, eu vou voltar aqui o imprimir. Boletim, para não dar erro. E aí, se eu rodar esse programa, o que é que vai acontecer? Bom, ele vai ficar imprimindo aí eternamente o nosso mapa. Não é o que a gente quer. Então, como que a gente faz para esse programa não ser apenas uma execução maluca aí? A gente vai usar... A gente vai usar lá o nosso scan para ler a opção que o usuário digitar. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar, vou criar aqui uma variável chamada opção. Ela é do tipo string. Então isso aqui vai ler a opção do menu. Então eu vou usar aqui, ó, fmt ponto nosso scan. Eu vou usar o scanline e aí eu vou passar aqui o nosso opção, certo? Bom, agora esse programa aqui já vai ter um comportamento melhor, né? Então se eu rodar, ó, ele vai ficar esperando ali alguma coisa. Se eu digitar qualquer coisa aqui da Enter, ele vai imprimir o mapa e vai voltar a perguntar a opção. Pronto, então já está com cara de programa interativo. Então aqui eu vou... o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar o menu para o usuário. Então eu vou usar aqui o nosso println. E eu vou mostrar, por exemplo, as opções para o usuário. Então, adicionar aluno. A2 aqui a gente vai imprimir... Opa! Imprimir o boletim. Calona aqui maiúsculo. E a gente vai colocar aqui a opção 3. Pode ser qualquer outro valor. Encerrar ou sair. Aí fica a sua escolha, certo? Bom. E aí agora o usuário vai escolher essa opção. E aí quando ele escolher, eu vou só imprimir aqui. Você escolheu a opção. E aí eu vou passar aqui o nosso opção. Né? Então, ó, agora sim, ó, ele tá pedindo ali para eu escolher. Eu posso até colocar um texto ali, qual opção você deseja, tá? Mas vamos lá, vou colocar aqui 2, ó. Então ele mostrou aqui, ó, você escolheu a opção 2, né? Faltou só um enter aqui para ficar mais decente, né? Opa, 3. Você escolheu a opção 3 e aí mostrou novamente aqui o mapa, certo? Bom, beleza. Então já temos aí o nosso programa fazendo ali a escolha do menu. O que a gente vai fazer agora? Uma vez que eu tenho a opção que o usuário escolheu, eu preciso fazer alguma coisa ali com aquela opção, né? Eu preciso entender o que foi que ele escolheu e fazer alguma coisa. Então, eu vou criar aqui, eu vou usar aqui a estrutura switch, certo? Então eu vou colocar aqui opção. E aí se a opção for, por exemplo, 1, eu vou fazer aqui alguma coisa. Então, por enquanto eu vou só imprimir aqui adicionado aluno. Caso a opção seja 2, eu vou imprimir aqui. Posso até fazer melhor, posso imprimir o mapa aqui, cadê? Pronto. Do jeito que ele tá. E aí, posso usar aqui o case 3
Ou eu posso fazer assim, ó. Posso usar o default. E aí o default ele encerraria o programa. Como é que a gente encerra um programa em Go? A gente vai precisar usar o pacote OS. Esse pacote OS ele tem um método chamado exit. E aí o exit ele recebe aqui um código que é aquele código que você recebe quando encerra um programa Linux lá, ele devolve um código lá para, sei lá, quem está recebendo a resposta fazer alguma coisa e tal, entender qual o motivo do encerramento, mas por enquanto vamos passar aqui a opção 0, certo? Então, dependendo da opção que o usuário escolher, ele vai mostrar aqui uma dessas opções do switch. Só dar uma indentação aqui para ficar mais legal de ler. Pronto, agora vamos rodar o programa. Então agora eu vou, por exemplo, adicionar aluno. Aí ele mostrou aqui, ó, adicionando aluno e exibiu novamente o menu, né? Terminou a operação. 2, se eu imprimir o boletim, agora ele exibiu aqui o boletim, certo? E aí se eu escolher a opção 3, ele encerra o programa. Então mostrou aqui a opção lá que eu escolhi e encerrou o programa, certo? Ou seja, quando eu apertei aqui, ele saiu do switch, exibiu aqui e encerrou o programa. Ok? Bom, então já está feito aí o nosso menu. Então agora vamos lá, vamos criar as funcionalidades de verdade, certo? Bom, vamos começar pela opção de adicionar o aluno, que eu acho que é a mais tranquila. Para isso a gente vai, ao invés de fazer tudo aqui, a gente vai criar uma função que faz isso, certo? Então eu vou criar uma função, por exemplo, chamada adicionar aluno. Eu vou criar essa função aqui, adicionar aluno. E aí, o que essa função ela vai fazer? Bom, ela vai precisar ler o nome do aluno, ela vai precisar ler as notas do aluno. Então a gente vai precisar ler o nome, que vai ser uma string, e a gente vai precisar ler as notas. Eu vou armazenar essa nota no array de float 32. São 4 posições. Certo? Então a gente vai usar o scan aqui para ler. Então eu vou imprimir aqui fmt print digite o nome do aluno. E aí agora eu vou fazer a leitura. fmt scan, vou usar o scanline aqui. E aqui eu vou passar o nome. Certo? Pronto. Em seguida eu vou pedir para ele digitar as 4 notas do aluno. Aqui eu tenho algumas opções. Eu poderia usar o scan dessa maneira aqui, né? Passando notas 0, notas 1, mas acho que não fica muito legal dessa maneira. Então vamos usar aqui a nossa estrutura for, certo? Eu vou criar aqui uma variável. Aqui no count vai ser o length do notas. Poderia ser 4 também, mas enfim, vamos usar o length. E aí para cada nota a gente vai perguntar, né? Nota, por exemplo, nota nota 1, nota 2, aqui eu estou usando mais um porque começa ali do zero, certo? Vocês vão ver no resultado. E aí, aqui eu vou usar o scan para ler essa nota. Aí, ó, aí eu faço aqui, ó, notas I.
certo? Então ele vai ler a nota, nota por nota aqui, vai armazenar nesse array. Aqui a gente tem duas opções. A gente poderia, para adicionar no boletim, eu tenho algumas opções. Eu poderia passar o boletim como parâmetro aqui. Eu poderia colocar o boletim como uma variável aqui de pacote, né, de escopo de pacote. Mas eu prefiro a opção de retornar. É para a gente relembrar isso aqui. Então eu vou retornar aqui. Lembra que no Go a gente pode retornar mais de um tipo. Aliás, mais de um valor. Então eu vou retornar aqui string. E eu vou retornar o nosso array aqui de float 32. Então, dois valores. Então, vou dar um return aqui, nome e notas. Tá? Pronto, então esse cara aqui, ele pega as variáveis lá do usuário, pega os valores do usuário e retorna o método retorna, né? A função retorna. Pronto. Agora o que eu preciso? Eu preciso ler os valores aqui. Para quê? Para adicionar no meu mapa. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou receber nome e notas. E o que é que eu vou fazer com esse nome? Vou armazenar no meu mapa. Então eu vou pegar aqui o meu boletim. Eu vou cadastrar esse nome. E eu vou colocar como valor as notas. Então dessa forma aqui é a forma que a gente adiciona uma entrada no boletim. Aí eu posso colocar aqui uma mensagem, né? Dizer que aluno cadastrado com sucesso. Só para o usuário saber. Vou lá, vou rodar o programa, vou só aumentar aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor. Se eu imprimir o boletim hoje, então ele tem dois alunos, né? Tem o José e tem o Robson. Agora eu vou adicionar alunos, escolher a opção 1. Pronto. Escolhi a opção 1, digite o nome do aluno. Então eu vou colocar aqui André. A nota 1. Tem que podia ter um espaçozinho, mas a gente faz isso já já. Então eu vou colocar aqui 9. Aliás, não, ficou feio. Vamos lá. Vou colocar aqui um espaço aqui, certo? Espaço. Para ficar melhor de ler, né? Porque tava bem ruim. Vamos lá. Adicionar aluno. Digite o nome do aluno. Qual é o aluno que não tem lá? André. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui o André. A nota 1 do André é 8.5. A nota 2 é 6.9. A nota 3 é 8. 9. E a nota 4 é 6. Pronto. Aluno cadastrado com sucesso. Então agora, se eu imprimir o boletim, é para ter 3 alunos lá, né? Robson, José e André. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. André, que eu acabei de adicionar. Com as notas aqui, ó. 8,5, 6.996. José e o Robson. Né? Show de bola. Então a nossa funcionalidade de adicionar aluno, ela tá, já tá ok. Então a gente já pode partir para outra funcionalidade, que é essa de imprimir o boletim. Né? Imprimir o boletim melhor, né? Porque da forma como tá ali, tá bem ruim. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar também uma função, certo? Eu vou chamar aqui, ó, fmt, desculpa, imprimir boletim. Vou criar essa função, imprimir boletim, e aí essa função, ela não vai retornar nada, mas aí para eu imprimir o boletim, eu vou precisar do boletim. Então eu vou receber aqui, eu preciso receber como parâmetro o boletim. Então eu vou pedir aqui
o boletim. O que é o boletim, né? É aquele nosso bom e velho mapa lá de string e float 32. Né? Então aí, ó, aqui eu vou passar o boletim, certo? Pronto. Como que eu faço para imprimir esse boletim, né? Eu posso iterar aqui sobre o mapa para ler cada entrada e mostrar, né? O usuário, desculpa, o nome e as notas. Vamos começar assim, bem simples, certo? Então eu vou usar o forEnd. ForEnd, ele para um mapa, a gente viu que ele retorna dois valores, né? A chave e valor. O que é a chave? A chave é o nome. E o que é o valor? O valor são as notas. Então vou fazer dessa forma. Se eu fizer isso aqui, ó, fmt.printf, eu posso colocar aqui o nome. Aliás, eu posso usar aqui o println. E aí eu colocar aqui nome e notas. Só para mostrar o funcionamento, certo? Bom, então vamos lá. Daqui a pouco a gente melhora a visualização. Vou rodar e vou imprimir o boletim. Pronto, então ele imprimiu aqui, ó, Robson e as notas. André, José e as notas, certo? Não tá muito bonito ainda, né? O formato precisaria de um cabeçalho e tal. A gente pode melhorar isso, né? De que maneira? Bom, vamos lá, vou voltar aqui. Deixa eu só tirar essa daqui que eu acho que não tá ajudando em nada. Eu vou colocar só aqui vou colocar aqui alguns enters só para ele dar um pequeno espaçamento aqui, certo? Quando exibir, ó, para não ficar pregado, né? Vou mostrar aqui, certo? Acho que 3 foi exagero, vou colocar só 2. Bom, vamos lá então para o método imprimir. Digamos que eu queira imprimir isso numa tabela formatada. De que forma eu poderia fazer essa impressão formatada? A gente pode usar o printf. Vou usar aqui o printf para mostrar uma saída formatada. Como que eu quero imprimir de que forma, né? Então eu quero imprimir o seguinte, eu vou imprimir o nome, eu vou imprimir a nota 1, eu vou imprimir a nota 2, a nota 3, a nota 4. E também eu vou querer imprimir a média, por exemplo. Então aqui vai ser o que? Nome, AV1, AV2, AV3, AV4 e a média. Se eu fizer isso aqui, ó, já é alguma coisa, né? Já tem. Faltou só aqui um Enter. Já simula aqui o que seria um cabeçalho, certo? Ó. Bom, agora eu quero colocar debaixo desse cabeçalho cada um desses resultados. Então aqui ao invés de eu usar o println, eu vou usar o printf também. E aí eu preciso espelhar aqueles valores, né? Então eu vou colocar aqui. Aqui vai ser o nome. E aí aqui vão ser cada uma das notas que eu quero imprimir, certo? Então vou usar aqui o F, né? Que a função lá para imprimir float. 2, 3, 4, 5. E aí aqui eu vou passar os valores. Então aqui vai ser nome. Aí aqui cada uma das notas, né? Nota 0. Vou só dar um enter aqui para ficar melhor de ler.
2, 3. E aqui eu vou colocar 0, 0. Que seria a média. Por enquanto a gente não está calculando. Bom, vamos ver como que isso daqui é exibido. Ó, já tá mais ou menos o que a gente quer, né? Bem mais ou menos, mas tudo bem. A gente precisa melhorar essa formatação, né? Eu vou pegar aqui uma estrutura pronta e aí eu explico. Para a gente também não perder muito tempo explicando cada detalhe, né? E aí também eu vou fazer a mesma coisa lá pro nosso... Pronto. O que que eu estou fazendo aqui? O que é isso, né? Isso aqui é o preenchimento, né? Lembra lá quando a gente viu o printf, tem um preenchimento? Isso aqui também, ó. Estou preenchendo aqui com espaço vazio. Então ele está dizendo que eu vou colocar 15 espaços vazios após o nome, né? Esse negativo quer dizer que vai ficar depois. Então se eu imprimir agora esse boletim, ó, ele já ficou bem mais decente, né? Então aqui, ó, nome. Isso aqui, ó, esse espaçamento aqui é esse 15, tá? Então, se eu colocar 15 positivo, ele ia jogar o nome Robson para cá e ia colocar o espaço antes. Se eu colocar negativo, ele faz isso daí. E aí vocês estão vendo que aqui também é a formatação, né? Eu estou colocando duas casas decimais, sete, sete posições aqui, ou seja, ele está preenchendo com espaço vazio, ó. Certo? Bom, então, beleza. Vou encerrar aqui. Nosso programa já está fazendo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Tá imprimindo aqui bonitinho. Falta só o que? Calcular a média. Que a gente pode também criar uma função. Então, vou criar aqui uma função. Vamos lá, vou criar aqui uma função. Vou chamar de calcular média. O que o calcular média vai receber? Vai receber as notas. O que são as notas? É um array de 4 posições. E ele vai retornar o que? Vai retornar um float 32, que é a média. Né? Como que eu calculo a média? Bem simples. Eu vou criar aqui uma variável média do tipo float. Eu vou fazer um for. Posso fazer aqui o for range. E aí, opa. Aqui é a nota. E aí a média é a soma, certo? Que não é V, aqui é notas. Então eu somei aqui todas as notas e eu preciso retornar a média. A média vai ser o que? A média dividido pelo tamanho do meu array. Poderia colocar aqui dividido por 4? Poderia, mas só para a gente deixar aí mais parametrizável, né? Caso a gente mude aqui para 5 notas, não vai precisar alterar nessa posição. Bom, beleza, agora eu tenho como calcular a nota, eu vou aqui, ó, vou chamar o calcular média e vou passar todo o array de notas para lá, né? Então agora eu tenho a média calculada. Vou lá, vou rodar, imprimir o boletim e tá lá, ó. Calculou a média, né? Depois você faz aí direitinho para conferir, mas acredito que tá certo. Colocar aqui adicionar um aluno, Maria. Vou colocar aqui um que dê uma média certa, né? Então vou colocar 5 mais 5 dá 10. Mais 5. Vou colocar tudo igual. Quero fazer conta de matemática agora. Bom, tá aqui, ó. Então a média deu 5. Certo? Então beleza, a gente já tá
com o programa fazendo exatamente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Que é imprimir, permitir o cadastro do aluno, permitir as notas, a exibição do boletim ou encerrar o programa. Que eu digitei 0, mas a gente está usando lá o default, então pode ser qualquer coisa. Certo? Então, era isso. Esse programa aqui a gente pode fazer ainda uma série de melhorias. Eu vou deixar isso aí a critério de vocês. Então, sei lá, por exemplo, lembra lá que a gente usou type para cadastrar um tipo relacionado a um outro tipo do Go, o alias, né? Então, por exemplo, eu poderia criar aqui um tipo notas, por exemplo, e dizer que isso aqui é um float 32. Então aqui, ao invés de eu passar float 32, eu posso passar aqui, ó, notas. E aí aqui é do tipo notas. Aqui tá velha. Notas. E eu também poderia transformar esse mapa em um tipo, por exemplo, tipo boletim. O que é o tipo boletim? Tipo boletim é um alias para isso aqui. Então, ó, passei aqui, tipo boletim. Inclusive, eu posso mudar isso aqui, ó, para notas. Então, o meu boletim é um array, é um mapa, string e notas. E aí, claro, você pode ir brincando aqui, né? Trocar isso aqui por aluno, criar um tipo aluno. Por exemplo, eu posso o cálculo da média, uma coisa interessante. O cálculo da média, ele é a média da nota. Então, eu posso usar um método aqui. Então, ao invés de calcular a média ser uma função, eu posso transformar no método. E aí aqui eu venho com notas aqui, eu tiro daqui da frente. E agora o calcular média passa a ser um método desse tipo notas. Então aqui, ó, ao invés de fazer calcular a média e passar notas, eu posso simplesmente chamar notas ponto calcular a média. Também é uma opção, certo? Então vamos rodar o programa para ver depois de toda essa maluquice que a gente mexeu se ele continua funcionando, né? Continua não. Variável do tipo ele está esperando aqui, ó, na linha 21. Vamos lá. Ó, aqui porque eu imprimi boletim, eu mudei para ele receber um tipo boletim. Só que aqui, ó, o boletim ele tá esse tipo, mapa. E aí o Go, o tipo ele é estático. Então eu preciso passar o tipo certo. Então isso aqui na verdade é o tipo boletim. Então, agora se eu rodar, pronto. Agora corrigiu tudo. Imprimir boletim, ó. Tá imprimindo direito. Adicionar aluno. Adicionar Maria. 58410. Imprimir boletim. Tá lá a Maria com a média dela. Tudo bonitinho. Certo? Bom, pessoal. Já tá bem grande aqui a aula. Mas achei importante fazer essa parada. Pra gente entender, aplicar um pouco dos conceitos que a gente viu até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil aí. Só lembrando que eu vou deixar o link para baixar o código aí na descrição do vídeo, caso você queira baixar direto. E é isso. Então, para essa aula de hoje foi esse conteúdo. A gente se vê na próxima semana. Só quero pedir aí para você, se você curtiu a aula, deixe o seu like. Não esquece de compartilhar o vídeo também com outras pessoas para ajudar o canal a crescer. E
ativa o sininho aí também para receber as notificações. Show? Então a gente se vê aí na próxima semana. Valeu!